comercial, mas não é. Não, eu acredito no que você está falando. Vamos trazer um exemplo aqui que você vivenciou. Você se tornou treinador do Thiago Marreta, ok? Você pegou a transição dele mudando de categoria, não foi? Não na transição, eu cheguei a ser treinador dele na categoria de baixo, médio. E depois, quando ele mudou para os Estados Unidos, ele já tinha mudado, ele estava quase mudando. Ele foi para a categoria de cima, foi quando ele teve a oportunidade. Eu achei assustador o seguinte, ó, o Marreta não vinha de uma fase boa no peso médio, porque ele não absorvia bem os golpes que ele tomava, subiu para uma categoria onde os caras são bem mais fortes, se reinventou e chegou a disputar o título. Para mim, aquilo ali foi uma redenção como poucas vezes você vê num esporte hostil como o MMA. A maioria das vezes você vê o cara descendo de categoria para prevalecer no tamanho. Ele fez o contrário. Eu falei, cara, ali eu vi o Thiago mudando a cabeça dele, até a maneira como ele entrava para lutar, ele entrava amarradão. Foi contra quem? Foi contra o Jimmy Manua. Pô, ele saiu na porrada, ele não lutou, ele foi pro pau, meu irmão. Eu falei, cara, o moleque tá feliz. Diferente de na outra categoria. E maneiro você mencionar isso, primeiro porque, pô, a gente tem a gente é muito chegado um ao outro, né? Tem uma amizade atrás do treinador e lutador. E uma parte nessa ida do Marreta à disputa do título contra o John Jones aconteceu. Eu geralmente não gosto muito de falar que são fórmulas minhas, mas eu vou abrir para você. O que aconteceu? Ele saiu da categoria de baixo, entrou na categoria de cima e vinha ganhando. Isso mais ou menos uns 10 meses ou quase um ano antes de a gente ter a oportunidade de lutar contra o John Jones. Lá atrás, eu estava vendo que o John Jones ia continuar sendo, né, campeão. O cara é inteligente, pode falar o que quiser dele, fora do octagon, mas dentro do octagon, ele é um cara que sabe mandar muito bem. Bravo. E pode falar, mas ele só ganha luta de decisão. Meu amigo, no final, ganha. Ganha. E se fala decisão, nocaute, subindo, ganha. O que é o mais importante? Ganhar. É isso. Eu cheguei, e o Marreta já estava ficando mais na América Top Team, na Flórida, com a gente. E eu me lembro que eu tinha um aluno de jiu-jitsu, exatamente, se eu botasse do lado do John Jones, parecia irmão gêmeo. Tamanho, cor, braço longo, mas era lutador de jiu-jitsu, não era lutador de MMA. Eu peguei esse meu aluno e, por uma questão de pressentimento, vendo que tudo estava caminhando naquela direção, não tem bola de cristal. Eu arrisquei fazer isso. Eu falei para ele assim, olha só, eu vou deixar você treinar de graça aqui na TT, mas eu quero que você comece a estudar o John Jones. Aí ele falou, pô, mas, coach, eu não sou lutador. Eu falei, não preciso que você seja lutador. Eu preciso que você imite os trejeitos dele, que você se comporte. Coreografia. E as coisas foram acontecendo. Ele ganhou do Jimmy, ganhou do polaco. Do Blachowicz, exatamente. E foi chegando. E paralelo a isso, eu fui ensaiando o outro. Para que se acontecesse, eu estaria preparado. Aconteceu. Então, o que eu com o Marreta a gente criou? Na verdade, foi uma ideia minha, aceita por ele. Eu falei para ele, olha só, toda vez que você, antes de você fazer o sparring, que eu tinha os sparrings dele, você vai fazer uma movimentação com esse, mas você não vai tocar nele. Eu quero que você se foque na pessoa se movimentando. E nesse ponto, esse meu aluno de jiu-jitsu já estava... Se eu olhasse para ele de longe, eu falasse assim, pô, mas o John está treinando com Marreta? Exatamente assim. Eu comecei a chamar ele de John, para o Marreta cada vez mais escutar esse nome. Cara. Então, qual o efeito desse risco? Quando ele entrou no octagon para lutar com o John Jones, a identificação do Marreta, ele reconheceu que ele já estava treinando com ele lá atrás. Esse fantasma já não existia. Não existia nenhum fantasma. Irado. Nenhum. Ele olhou e falou, porra, negão, eu já estou treinando contigo há muito tempo. Já conheço, eu já sei para onde você vai se movimentar. Eu já sei para onde você vai. Então, por isso é 150% cabeça. Animal. Entendeu? E fiz isso outras vezes com outros lutadores, que esse efeito...
trouxe um resultado fenomenal. Amanda Nunes foi minha primeira experiência. Já fizeram isso? Eu já vinha fazendo com alguns já, e eu gosto dessa... É necessário é um relacionamento, Alexandre. O relacionamento não começa na luta, o relacionamento começa antes da luta. Você não começa gostando da pessoa quando você é apresentada nela lá. Você começa gostando da pessoa antes. Então, eu sei quem você é, eu sei que você se movimenta, mesmo que não tenha acontecido um golpe, nada, mas só esse foco, essa visualização que essa pessoa vai estar lá naquele dia, te dá um efeito fenomenal. Absurdo, cara. Absurdo. Eu não tenho a menor dúvida disso. O interessante de estar ouvindo você falar é que, na América, a cultura comercial, olhando daqui, prevalece sobre a cultura oriental da luta, do jiu-jitsu, vamos dizer assim, ok? E aí você tem muitos caras que devem procurar você para ser o treinador. Conan, quero fechar um contrato com você, quero fazer um camp na American Top Team, e acaba ficando por lá. Só que o que você está me falando aqui é uma relação de mestre, como se fosse... Com certeza. Né? Não apenas de coach, que tem uma diferença tremenda. O americano contrata o coach, mas meu irmão, você aí, eu aqui, me ensino o que eu quero saber e ponto. O que você está trazendo é diferente. Isso, no âmbito profissional, sempre existiu em algumas academias nos Estados Unidos, ou isso é mais seu, é do jiu-jitsu? Eu acredito que eu traga isso do Carson, né? Né? Essa minha linhagem vindo dele, com certeza as conversas... fora do tatame, a convivência. Todo mundo fala que o Carson fazia você se sentir gigante na hora de lutar. Eu acredito que sim, em relação aos outros, mas em relação a mim, a gente morou junto, a gente conviveu. Ele fez isso também com outros lutadores, mas o mestre, na verdade, era meio pai, né? Ele não escolhia momento para chamar a tua atenção e fazia isso de uma maneira bem bárbara mesmo. Entendeu? Era um negócio que você fala, meu, eu faço tudo na vida, mas não quero pegar um esporro dele. Porque ele faz na frente de todo mundo, você se sente... É um negócio assim que... E ele vinha ele falava de uma maneira que alto, grosso, né? Ele te botava assim, o cachorro se sentir melhor do que você na história. Então, eu acredito que essa intimidade, porque é necessário... Se eu sou convidado a participar da tua jornada, eu tenho que ter um relacionamento com você. Eu não vou ser aquele cara que vou bater no teu ombrinho e vou falar, porra, legal, Alexandre. Eu não sou esse. Não é, eu acredito que eu tenho comigo que é de importância e muita responsabilidade esse convite de participar do teu sonho. Eu não sou o que vai fazer você chegar. Eu vou participar. Você me falou, vem comigo, esse é meu sonho, eu sou responsável por ele, mas eu quero a sua participação. Também não acho que o Marreta lutou dessa maneira porque foi esse treinamento. Não, eu criei uma fórmula, que a escolha dele de ter aceitado, participado, entendido, provocou junto o resultado. Muito bom. Entendeu? Porque pode parecer muita gente, eu sou treinador, se eu morrer o cara para de lutar. Eu chamo de o síndrome do mestre. Né? Eu acredito que exista ainda muito disso no nosso meio. O cara mandou você pular da ponte. Não, pula da ponte, você vai... Aí o cara pula da ponte para o edifício. Aquelas coisas todas que a gente já conhece. Eu não acredito nessa dependência. Sim. Eu acredito que tem que ter muita clareza, muita sinceridade. E falar mesmo no preto e branco. Não é meu... Tá errado, o que você está fazendo? Que não precisa ser o Carson, mas você vai falar o que tiver que falar. Exatamente, você tem que ter essa... Eu sempre tive essa intimidade com meus lutadores, né? Os que eu treino diretamente, que eu não consigo fazer com todo mundo. Né? A American Top Team hoje tem mais de 20 treinadores, e são excelentes, todos vindo de luta. Não tem como, que eu acredito também que é uma experiência que para você, não desmerecendo quem nunca lutou, mas você tem que sentir essa experiência para você poder ter uma leitura melhor do que está acontecendo, o que ele está sentindo, qual é o caminho melhor você a fazer. Então, existe na verdade, é uma grande família que trabalha junto.
entendeu? Eu não consigo treinar todo mundo, tem uns que eu treino diretamente, que eu sou responsável pelo campus dele, mas eu consigo ver todo mundo. Se bem que, eu vou te falar, todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. Sim. Esse funcionamento que a gente tem, essa estrutura que a gente já tem na América